Olá, eu sou o jornalista Marcos Melo, do Política Dinâmica, e nesta sexta-feira, dia 1º de fevereiro de 2019, nós estivemos pela Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, acompanhando a posse dos novos deputados e a eleição da mesa diretora daquele poder. Mas a gente vai deixar um pouquinho esse assunto de lado e falar aqui de uma presença ilustre hoje lá, o governador Wellington Dias. Depois da viagem que ele fez a Israel, essa foi a primeira oportunidade que nós tivemos de falar com ele a respeito da Operação Topic. Ele não quis esticar muito a conversa e rapidamente mudou de assunto, alegando que havia hoje uma decisão bastante importante. O senhor soube da denúncia oferecida pelo Ministério Público no caso da Operação Topic? Não, primeiro, o que eu sei é que ela é feita em relação a algumas empresas, não é? O Estado tem prestado todas as informações. E hoje uma notícia importante, foi arquivado aquele processo em relação a mim, em relação a outras pessoas, relativo à barragem de Cocais, tá certo? Então o STJ resolveu pelo arquivamento. Você pode notar, inclusive, que ele nem chama mais a barragem de algodões. Chama de barragem de Cocais, como se o nome não fizesse a gente lembrar dessa tragédia. Coincidência ou não, foi hoje também divulgado em mídia nacional as imagens do rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. O interessante da gente ver essas imagens é que nem todo mundo tem ideia do que foi a tragédia de Algodões, que deixou 9 mortos. E talvez essas imagens de Brumadinho façam a gente entender um pouco o desespero que as pessoas passaram por lá também, numa escala menor, mas com consequências fatais. Pois bem, o governador Wellington Dias está contando a verdade. O STJ arquivou a denúncia de homicídio culposo contra ele. Mas ele deixou de dizer um detalhe. O STJ não considerou o governador inocente. Na verdade, o Wellington Dias foi beneficiado pelo sistema. Depois de quase uma década, desde a tragédia em Algodões, e sem que houvesse um julgamento definitivo, o crime prescreveu. O Ministério Público Estadual do Piauí, em 22 de junho de 2010, ofereceu uma denúncia em face de José Wellington Barroso de Araújo Dias, governador do estado do Piauí, e Lucília de Souza Moura, servidora pública, pela apontada prática, pelo crime previsto no artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal, conhecido como matar alguém, homicídio culposo. Resumidamente, a questão é a seguinte: Wellington Dias e Lucília Moura teriam descumprido uma ordem judicial de desocupação da área ribeirinha abaixo da linha da barragem de Algodões 1, que apresentava à época risco de rompimento. Passados 8 dias dessa ordem judicial, o então governador e a presidente da empresa pública teriam dado ordem de liberação para que a população voltasse aos seus lares, baseando sua decisão em um laudo técnico firmado pelo engenheiro que também foi denunciado. Ocorre que pouco depois a dita barragem rompeu, provocando a morte oficialmente de 9 pessoas. E nesse contexto os réus foram denunciados pelos crimes de homicídio culposo. Quando o Ministério Público Estadual denunciou Wellington Dias, ele havia acabado de renunciar ao mandato de governador para concorrer ao Senado. Então o processo corria na Justiça da Primeira Instância aqui no estado do Piauí. Em outubro de 2010 ele foi eleito senador e o processo seguiu para o STF, a instância para os senadores. Depois ele renunciou ao mandato de senador para concorrer ao de governador. E essa denúncia voltou para a primeira instância. Ele voltou a ser governador, ela voltou para o STJ, e esse jogo de deslocar competência de uma instância para outra fez com que o processo demorasse a chegar ao seu fim. Até que, no último dia
27 de junho de 2018, se completaram 8 anos da denúncia. E segundo a decisão do ministro Luiz Felipe Salomão do STJ, a prescrição antes de transitar em julgado, a sentença, ela acontece em 8 anos se o máximo da pena for superior a 2 anos e não exceder 4. A pena para homicídio culposo é de detenção de 1 a 3 anos. O Wellington se enquadrou nisso aqui. Foi aí que o ministro Luiz Felipe Salomão, no último dia 19 de dezembro de 2018, decidiu pelo arquivamento, que foi publicado hoje, sexta-feira, 1º de fevereiro, no Diário da Justiça, o Diário Eletrônico da Justiça. E a informação que o governador traz é uma meia-verdade. Foi arquivado, não porque ele é inocente, mas porque o crime prescreveu. E aí o que resta às pessoas, neste caso, é buscar o mínimo de justiça, que seria acabar com a humilhação do atraso dos pagamentos das indenizações das pessoas que foram afetadas, que tiveram parentes, amigos, seus amores perdidos naquela tragédia de 2009. Só para constar, existe um atraso de 3 meses no repasse de um dinheiro que não é do governo do estado para essas vítimas.